cresce o número de bebês sem o nome do pai na certidão de nascimento. Desde 2018, Minas Gerais nunca teve um percentual tão alto de nascimento de crianças sem o nome do pai na certidão como agora em 2024. Levantamento dos cartórios de registro civil do estado aponta que 5% dos nascimentos ocorridos entre janeiro e abril deste ano têm somente o nome materno no documento. São 3.958 crianças batizadas por mãe solo no período. Ao todo, foram 76 mil registros em cartório envolvendo certidões de crianças. Isadora Peixoto, advogada do Departamento Jurídico do Sindicato dos Oficiais de Registro Civil de Pessoas de Minas, detalha em quais circunstâncias o registro é feito por mãe solo e como, por exemplo, o nome do pai pode ser incluído futuramente. Em qualquer situação, é a mãe que chega num cartório para registrar o seu filho, ela tem que ter a DNV e o documento de identificação dela, e aí já sai com o registro. O nome do pai, ele só consta no registro se o pai comparecer pessoalmente, declarar essa paternidade, ou se ele for casado com a mãe, e a mãe apresentar essa certidão de casamento. No caso, por exemplo, de um pai que no primeiro momento não assumiu a criança e no segundo momento ele tem ali um objetivo de assumir essa criança, qual que é o processo? O pai, ele pode ir no cartório pessoalmente para reconhecer essa paternidade. Se a criança for menor, a mãe deve assinar anuindo esse reconhecimento. Se for uma pessoa maior de idade, o maior ele deve assinar junto com esse pai e aí o reconhecimento já é feito diretamente ali no cartório. Caso não haja um consenso, podem procurar a justiça e aí depois de um processo judicial vai chegar o mandado. Esse mandado vai ser registrado no registro de nascimento e aí vai constar o nome do pai nesse registro. Quando a gente fala daquele pai que acaba, digamos assim, fugindo da responsabilidade, a mãe chega ao cartório, sabe quem é o pai, mas ele definitivamente não quer assumir a criança, não está ali no dia a dia, mas a mãe faz questão que ele carregue ali, o filho carregue o nome do pai também. Qual é o processo nesse tipo de situação? Na verdade, em todos os registros feitos apenas com a maternidade estabelecida, o oficial ele vai questionar para o declarante, que geralmente é a mãe, se ela quer indicar ou não o suposto pai. Nisso, ela sabendo os dados do pai, o nome, endereço, ela vai informar para o oficial que vai mandar um documento para o juiz e depois o juiz intima esse pai e aí tem esse processo de reconhecimento que vai ser na esfera judicial e depois chega o mandado para ser averbado no cartório. Tem algumas questões ligadas ao registro que tratam, por exemplo, da questão biológica e também ali de um pai socioafetivo. A gente vê muito isso, às vezes ali, até mesmo um familiar mais próximo registrando essa criança. Como se dá esse processo quando tem essa definição do pai biológico ou do pai ali socioafetivo? Atualmente, há esse reconhecimento socioafetivo e hoje uma pessoa pode ter 2 pais no registro e 2 mães também. O reconhecimento socioafetivo ele tem um procedimento próprio e quando a criança é menor de 12 anos, esse reconhecimento tem que ser na esfera judicial. Depois de 12 anos, é só os interessados procurarem um cartório e esse reconhecimento é feito diretamente na serventia. O ideal é assim que a criança não fique sem registro, né? Então, mesmo que não tenha de imediato o consenso ali do pai para registrar, é ideal que a mãe vá até o cartório, registre e depois procure os seus direitos, que atualmente está mais acessível. Tem a opção de, se o pai estiver em pleno acordo, ali registrar na hora, ou reconhecer na hora, ou depois buscar os seus direitos na esfera judicial. Em números absolutos, os anos de 2019 e 2023 foram os que mais tiveram número de registro de filhos de mãe solo, com 4.162 registros entre janeiro e abril dos respectivos anos. Porém, em 2019 e 2023, os registros de criança como um todo foram maiores. Repórter Júlio Vieira.